Olá! No podcast de hoje, do vereador Beto Cunha, do Partido Republicanos aqui de Itajaí, nós iremos falar sobre as bandeiras que o vereador defende no seu mandato. Beto, muita gente lhe pergunta, o que é ser um vereador conservador? O conservador na política é aquele que busca trazer as tradições, os bons costumes, levar adiante essa grandeza da história comprovada já, que realmente se faz necessário para a contribuição da formação de uma sociedade. O conservadorismo, ele tem sim esse viés totalmente identificado com a questão da liberdade econômica, com a questão da preservação da família, com a questão da vida a partir da concepção. Isso tudo está dentro desse emaranhado de informação tão sério que hoje a sociedade brasileira, ela, vejo até que foi um ponto positivo, sabe, Luana, que aconteceu de ter entendido que existem outros lados, né? Temos como preservar aquilo que a gente trouxe de tradição de avô, bisavô, tataravô, que a gente sabe que realmente faz diferença. Não só porque são consciências obsoletas, isso não é verdade. São coisas que deram certo e precisam sim serem preservadas, e o político que ele tem esse viés conservador, ele traz sim, por decisão, por votação, cada situação que aparece para ele poder manter o conservadorismo dentro da sociedade. E por que é importante ter essa figura, esse representante, esse vereador, esse deputado, senador, hoje no parlamento, sendo parlamentar? Que a gente não via uma voz, uma bandeira tão forte há alguns anos. A sociedade brasileira hoje fugiu um pouco da TV e veio para as redes sociais, e dentro desse emaranhado de informações, muitos intelectuais aproveitaram para poder passar a formação para a sociedade. Ou seja, eles acreditavam que o conservadorismo, por exemplo, essa é uma bandeira só, mas na questão do conservadorismo, o conservadorismo estava assim quase que no anonimato, sendo que a opinião do conservadorismo é a maioria, sendo que as defesas da tradição é a maioria. Temos os nossos direitos e temos os nossos deveres. E dentro dessas situações todas, nós percebemos que o político é que vai fazer a grande diferença na sociedade. É ele que vai chancelar as grandes leis nesse país que pode, de repente, acabar com o conservadorismo. Então, por que o conservador é importante estar na política? Por que a sociedade democrática e plural precisa do conservadorismo? Porque o conservadorismo tem, sim, sua identidade extremamente esclarecida, definida por conta dos caminhos que se utilizam. E você recebe cobrança hoje dos moradores aqui de Itajaí, dos jovens, das famílias, sobre o seu posicionamento? Muito. Como é que vai votar? Como é que você vai votar tal projeto? Como é que o senhor votou a tal projeto? Como eu disse há tempo atrás, a questão do IPTU, o aumento do IPTU em Itajaí. Aí como é que eu iria me defender? Por exemplo, nós temos a maior arrecadação do estado de Santa Catarina. Será que o município com a maior arrecadação do estado de Santa Catarina, sendo que o segundo lugar é de Joinville tem quase 700 mil habitantes, com mais de 600 mil habitantes, está em segundo lugar. Nós em primeiro lugar, que nós não temos nem 300 mil habitantes. Será que nós precisamos aumentar IPTU, aumentar imposto para o cidadão? Então essas defesas todas foram, sim, narrativas para as pessoas entenderem que nós temos posicionamento e a gente tem como fazer a diferença na sociedade. Você acredita que essa mudança acontece a partir da expressividade de Jair Bolsonaro? Exatamente. A gente às vezes fala, tu é bolsonarista, não é questão de ser bolsonarista, não. A verdade é que nós tivemos assim um público brasileiro antes do Bolsonaro e outro depois. Não tem como negar. Esquerda, direita, centro, ninguém pode negar isso. Quando o Bolsonaro entrou, as coisas se transformaram.
Se for para bem, se for para mal, cada um faça a sua leitura. O fato é que quando Jair Messias Bolsonaro ele assumiu a presidência da República, ele não usou mais a rede de televisão, ele pegava um celular e falava coisas importantes, mudando a nação através de um celular. Ele fez uma live quando ele foi eleito, dentro da casa dele, que a nação toda. Então, ele tira a população de um meio de comunicação de informação e lança para outro meio de comunicação totalmente interativo, totalmente próximo, e aí, dentro desse meio, milhares e milhões de pessoas podem trazer informações ou até formações para mudar a sociedade. A sociedade brasileira foi, sim, mudada a partir desse presidente, eu não vou dizer que involuntariamente, mas muito singelamente, porque ele chegou e começou de um jeito muito diferente daquilo que era costume até então. Você esteve com ele em Brasília, você apresentou uma moção aqui, foi Sim, votada e esteve com ele. Conta pra gente como que foi essa visita. Eu, sinceramente, eu conto para ti, Luana, que foi uma maravilha. O homem é muito querido, muito simples, sem formalidade nenhuma. Me tratou assim, ó, parece que eu conhecia ele há anos. Não tinha medo de chegar perto dele, não tinha aquele receio. Ai, o presidente é muito simples. Cheguei perto dele, primeiro entrei dentro do gabinete. Ele disse assim: olha, Beto, é o seguinte, o carro vai vir só daqui uma hora, nós vamos ficar uma hora. Fiquei uma hora e pouco dentro do gabinete, extremamente simpático. Me agradeceu pela moção que nós realizamos aqui em Itajaí. Ele também recebeu uma camisa que eu lhe dei naquele dia, falando sobre toda essa questão das nossas defesas sobre a vida, sobre a família. Parabenizou o trabalho que a gente tem feito. Eu fiquei muito feliz. E agora no mês de julho, ele esteve aqui em Balneário Camboriú, já que a gente está falando de pautas conservadoras também, o maior evento do mundo, que trouxe o debate do conservadorismo, e ele também esteve presente com o presidente da Argentina, debatendo as pautas do conservadorismo. É inacreditável, sabe, Luana? Como a gente estava falando, ele entrou e a gente não consegue nem entender quando ele assumiu a presidência da República, causar tantos impactos na sociedade como ele causou, trazendo essa divisão toda, esse esclarecimento, ou tu estás de um lado ou estás do outro, estás pelo bem ou estás pelo... Isso tudo ficou muito claro, ele deixou muito dentro do mandato dele essa questão das redes sociais, que mudaram a história do Brasil, a rede social mudou a história do Brasil, e agora nós fomos presenteados. Santa Catarina recebeu um presente que foi a vinda desse evento, o maior evento do planeta, para tratar sobre a questão do conservadorismo. O governador do estado de Santa Catarina, ele deu um presente muito bonito para o presidente da República da Argentina. Ele entregou a imagem de Santa Catarina. Eu achei muito significativa aquela atitude dele, trazendo trazendo novamente essa questão consolidada, que é a tradição, que são as pessoas que morreram pela nossa história para fazer a diferença na sociedade. É um santo da Igreja Católica? É uma santa da Igreja Católica que leva esse território, leva o nome dela, que tem sua honra, que recebeu a honra de alguém que deu a própria vida, foi mártir e derramou seu sangue para poder sim preservar a tradição, os bons costumes, e na questão dela especificamente, foi uma santa que se entregou completamente. O governador, quando realiza esse ato, ele consolida esse traçado, esse caminhar do conservadorismo. Eu até fui nas redes sociais do governador e parabenizei por ele ter tomado aquela atitude. E você que quer acompanhar o primeiro episódio aqui do canal do vereador Beto Cunha, aqui de Itajaí, basta acessar esse card aqui e ali você vai acompanhar o primeiro episódio que a gente traz a história do vereador Beto na política. Até o próximo!